Minhas lindas, a paz, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O devocional que nós faremos hoje, a meditação, ainda se baseia no livro de Ruth. Se vocês têm me acompanhado, a gente tem estudado um pouquinho sobre a história de Ruth e sobre a sua sogra, Noemi. E eu queria enfatizar com vocês um versículo da palavra de Deus que se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 16. É um versículo muito conhecido que até mesmo é usado muito em casamentos. Diz assim: Mas Ruth respondeu: Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Olha que coisa, né? Ruth fala para Noemi: Aonde quer que fores, irei eu. Nos dias de hoje, amadas, as pessoas geralmente desistem quando a caminhada fica árdua. Vocês já pararam para pensar nisso? Se porventura um emprego é exigente demais, a gente vai lá e desiste. Quando talvez uma amiga estiver passando por um momento terrível, nós podemos nos sentir tentadas a desaparecer por um tempo da vida dessa nossa amiga, porque a gente não quer se preocupar com problemas alheios. Hoje em dia também é muito comum que, se um casamento se torna difícil, o que as pessoas mais falam é sobre divórcio. Não tá dando certo, separa. Se a gente tiver um filho, e se ter esse filho for inconveniente demais, o mundo nos oferece a opção do aborto. Talvez cuidar de bebês, crianças pequenas, cuidar de gente idosa. Muitas das vezes essas pessoas são abandonadas. Bebês, crianças pequenas, idosos. Vocês entendem, amadas, que nos dias de hoje as pessoas geralmente desistem quando as coisas ficam difíceis? E aí o que eu queria meditar com vocês é que quando a gente olha para a história de Ruth, ela é uma história muito admirada, Principalmente por causa do comprometimento, de Ruth com a sua sogra, que estava viúva, E aí, para a gente lembrar um pouquinho, quando Noemi ela se preparava para retornar lá para o seu país, ela implorou, para suas noras, para Orfa e para Ruth, para que elas voltassem para sua família. Mas Ruth escolheu se juntar à sua sogra, mesmo naquele momento ali de necessidade, de extrema pobreza, A gente mal consegue imaginar, amadas, a ansiedade que ela sentiu ao enfrentar ali aquele futuro de pobreza entre um povo que desprezava os moabitas, A gente consegue entender e admirar o grande amor que Ruth sentiu por Noemi, e esse grande amor fez com que Ruth superasse todos os medos. Trazendo para os dias de hoje, amadas, há momentos em que seguir a Deus parece difícil demais. Porventura, Deus, Ele nos pede que nós desistamos da nossa antiga vida para nos tornarmos a imagem de Jesus Cristo. A gente pode, às vezes, ser tentadas a voltar aos velhos hábitos, aos relacionamentos confortáveis, aos antigos prazeres que entram em conflito com a nossa nova vida hoje. Mas eu queria te encorajar que, se nós amamos a Deus, deliberadamente, amadas, nós nos uniremos a Ele e sem caminho de volta. O Senhor, amadas, Ele nos mostra com essa passagem de Ruth que o amor que ela sentiu por Noemi, pela sua sogra, fez com que Ruth não escolhesse o caminho fácil. Ela escolheu o caminho difícil, que era seguir a sua sogra, não ficar em Moabe.
E aí, amadas, quando a gente pensa em Deus e nos nossos dias, eu queria encorajá-la para que você não se esqueça que o amor de Deus por nós nos dá também coragem para escolher o que parece ser a estrada mais difícil. Pode ser, minha linda, que hoje você não esteja vendo claramente aonde Deus está te levando, mas pode ter certeza de que é algum lugar onde nós desejaremos estar, porque é o Senhor quem está nos guiando. Assim como Ruth, que nós tenhamos uma recompensa que vai além de tudo que nós podemos imaginar, se nós formos fiéis e leais a Deus, comprometidas ao Senhor em tudo que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo, Deus, eu te agradeço por mais esse dia de vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos acordou com saúde. Obrigada, papai, porque através da história de Ruth e de Noemi, a gente vê um compromisso, uma lealdade, um amor que não vem delas, pai, mas que vem do Senhor. Paizinho, ajuda-nos, ó Deus, nesses dias de hoje, onde é muito fácil da gente desistir das coisas quando a caminhada está ficando difícil. Deus, nos ajude, Senhor, a estar comprometidas. Nos ajude, Senhor, a ser leais, a depositar todo o nosso amor a Ti, Senhor. E também, ó Pai, que nós possamos ter esse comprometimento, essa lealdade, esse amor com aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Seja os nossos familiares, seja os nossos esposos, namorados, seja nossos pais, nossos irmãos. Deus, que nós possamos enxergar o caminho difícil, mas sabendo que nós não estamos sozinhas, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigada, Senhor, por esse dia. Que a Tua boa mão esteja sobre nós e que a Tua graça seja abundante sobre nós nesse dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.